Oi, pessoal, bem-vindos a mais um CaseTube do FRJ Consulting Club. Eu me chamo Maria Fernanda e faço engenharia de produção e atualmente eu estou na academia de preparação do Consulting Club. Eu sou o Otávio, atualmente estou no meu terceiro período dentro do clube, estou atualmente como vice-presidente. Já fui tanto da academia de preparação quanto da fábrica de consultores e faço engenharia civil. Então, hoje eu e o Otávio vamos treinar o case de Oil Rig da McKinsey, que é de um nível fácil. Otávio, você já separou papel, caneta para a gente começar? Já sim, já sim. Beleza. Então, a Oilco é uma holding que gerencia um portfólio de empresas relacionadas à exploração de petróleo. E o portfólio ele pode ser segmentado como uma plataforma de petróleo gerenciada e operada pela Oilco e um grupo de empresas, incluindo a Oilco, que possuem uma participação proporcional em uma plataforma de petróleo, com cada empresa compartilhando custos e lucros. A Oilco quer aumentar sua lucratividade e te procurou para obter algumas ideias. Então, quais são as principais áreas que você consideraria para ajudar a empresa? Tá, perfeito. Só antes de eu partir para o entendimento do problema em si, só validando a questão do problem statement em si. Então, basicamente, é uma empresa que ela trabalha com petróleo, ela trabalha com outros grupos de empresa, e aí a ideia dela é tentar ver qual a melhor maneira de melhorar a lucratividade que ela possui hoje. É isso? Isso, muito bem. Perfeito. Vou partir então para algumas perguntas que eu tenho. A primeira delas é se a empresa ela está considerando hoje vender, se desfazer de alguns dos ativos que ela tem, de modo a melhorar a eficiência interna dela. Então, relacionado a isso, a empresa não está disposta a desinvestir em nenhuma das suas atuais participações. Tranquilo. Pensando em locais em que a empresa atua, existem ainda outros locais a serem explorados ou hoje esse é um mercado que ele já é muito saturado, a maioria das empresas já explorou a maioria dos locais? Como que funciona isso? A Oilco, ela é uma empresa britânica e todas as suas plataformas de petróleo são operadas em offshore. Em relação à existência desses novos locais, a empresa não conhece novas áreas para explorar e nem instalar uma plataforma de petróleo. Perfeito. Pensando agora um pouco mais na empresa internamente, eu queria entender se existem algumas outras complicações que podem estar passando pela cabeça dos CEOs, dos diretores da empresa. Então, eu queria saber se existem outras preocupações acontecendo mutuamente, então, demissão de funcionários em massa, um novo concorrente entrando no mercado, se existe algum outro tipo de ameaça que possa estar interferindo diretamente nisso. A única preocupação do momento da Oilco é de fato a lucratividade. Tá, perfeito. Por último, então, eu só queria entender como é que funciona mais essa questão desse grupo de empresas em si. Então, existe hoje uma flexibilidade para a saída desse grupo? Isso é algo que é um pouco mais já concreto, consolidado, que não existe uma opção para saída? Como é que funciona isso? Então, em relação a esse grupo de empresas que está incluindo também a Oilco, os seus contratos existentes com essas outras empresas são inalteráveis e e não podem ser modificados. Tranquilo. Acho que eu consegui entender um pouco já uma maneira de estruturar, então eu posso tirar um tempinho para estruturar e daqui a pouco eu volto? Pode sim. Perfeito. Acho que eu consegui fazer uma estruturação aqui um pouco em relação a possíveis problemas que possam estar influenciando diretamente na Oil Co. E aí eu listei três possibilidades principais. A primeira delas seria uma questão de custos mais relacionados ao transporte em si. Então, às vezes, a questão do petróleo, né, é algo um pouco complicado, é um mercado complexo de você conseguir fazer esse transporte em si. Então, pode ser que hoje os custos relacionados a isso não estejam sendo direcionados e sendo utilizados de maneira ideal. O segundo ponto é uma questão mais voltada para concorrentes em si. Então, pode ser que hoje esse mercado esteja ficando cada vez mais saturado e, a partir dessa ótica, essas empresas um pouco mais novas que possam estar entrando no mercado podem ter práticas novas, práticas inovadoras que possam estar comprometendo o espaço de mercado que a Oil Co tem hoje. E aí isso, logicamente, vai influenciar diretamente na lucratividade da empresa como um todo. Como último ponto, eu trago uma questão mais voltada para a tecnologia em si. Então, pode ser também que existam novas tecnologias que não estão sendo utilizadas pela Oil Co, estão sendo utilizadas por outras empresas, e isso está diminuindo a eficiência da produção deles de uma maneira geral, o que impacta diretamente na lucratividade, da empresa como um todo.
Bom, muito bem, Otávio. Então, a partir dessa sua análise, eu queria entender um pouco melhor como você pensaria em reduzir os custos, na plataforma de petróleo a fim da gente atingir o nosso objetivo. Tá, tranquilo. Eu acho que existem algumas opções, assim, pensando até nessas três opções que eu trouxe, eu vejo algumas opções. A primeira delas seria a gente, de fato, fechar alguns poços de exploração. Então, a gente diminuir a quantidade de operações de maneira um pouco mais direta, fazendo com que a gente consiga se dedicar um pouco melhor para postos um pouco mais específicos que consigam trazer uma lucratividade um pouco maior para a empresa como um todo. O segundo ponto seria fazer uma mudança no sentido dos custos mais operacionais da empresa. Então, você mudar, às vezes, as horas de trabalho dos seus trabalhadores, de modo a você conseguir pagar salários que não tenham dentro deles questões noturnas, questões de fim de semana, esse tipo de coisa, que acabam fazendo uma diferença muito grande por você ter uma empresa de grande porte, uma empresa que tem uma alta quantidade de funcionários. Um outro ponto que pode ser legal também é conseguir explorar novas áreas. Então, você pensar numa lógica um pouco contrária, que é você conseguir cortar custos a partir do momento que você consegue ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, na verdade, você não necessariamente diminui os custos de maneira direta, mas você faz com que eles sejam menos efetivos e consideráveis dentro da sua empresa por você estar conseguindo explorar um local novo, um local diferente, um local que pode te gerar mais eficiência e produtividade, e, consequentemente, mais lucratividade de uma maneira geral. Outro ponto que pode ser importante também é uma questão mais de mudança de contrato. Então, hoje, a Oil Co, ela tem essa questão de grupos contratuais com outras empresas, e esses contratos hoje eles podem não estar sendo feitos da melhor maneira possível. Podem existir questões burocráticas que não estão fazendo tanto sentido para a empresa, e isso pode passar claramente por uma revisão, e a partir disso fazer essa mudança de modo a diminuir os custos que a empresa tem hoje. Além disso, a gente pode pensar mais uma vez nos custos operacionais, como eu disse, então pensar não só nessa questão dos trabalhadores em si, mas pensar numa redução geral deles, então entender como eles estão funcionando hoje, como a gente pode fazer essa redução de maneira geral, e de fato compreender a eficiência da empresa como um todo. E por último, entrando um pouco mais nessa questão do transporte que eu já havia trago antes, entender se o custo do transporte hoje ele faz sentido, ele é o ideal, ou se existe um mundo onde a gente consegue diminuir isso, a gente consegue amenizar isso um pouco mais. Bom, muito bem, Otávio. Você trouxe diversas possibilidades, mas algumas delas a gente não pode usar, como por exemplo, eu já havia comentado que os contratos não podem ser modificados, então você trouxe, por exemplo, a ideia de alterar contratos com parceiros, e dentre todas essas opções que você abordou, as únicas que a gente realmente pode seguir em frente é em relação a reduzir despesas operacionais e reduzir o custo de transporte de mercadorias para plataformas de petróleo. Boa. Existem dados quantitativos em relação a isso, para eu fazer alguns cálculos, esse tipo de coisa? Tem sim. Em relação ao custo de transporte, atualmente são 50 milhões de libras por ano e pode ser reduzido para 100 mil dólares por dia. Tranquilo. E quanto a essa questão assim de libras e dólares, como é que eu posso lidar com isso? A ideia é fazer tudo numa unidade só? Eu posso juntar as unidades? Como que funciona? Sim, a gente tem a taxa de câmbio de 1,5 dólar para uma libra. Tá, perfeito. Então, no caso, uma libra equivale a 1,5 dólares, é isso? Isso. Tá, tranquilo. E aí, em relação aos operacionais, só para eu pegar e depois fazer tudo de uma vez só? Sim. Atualmente são 40 milhões de dólares e pode ser reduzido em 30%, e a plataforma opera 365 dias por ano. Tá, perfeito. Eu posso tirar um tempinho para fazer esses cálculos aqui? Pode sim. Tranquilo. Eu acho que eu consegui terminar aqui. Então, descrevendo um pouco do que eu fiz aqui, para você entender um pouco melhor. A primeira coisa que eu fiz foi unificar a unidade de medida. Então, eu peguei essa questão das libras e passei isso para dólares. Então, no caso, eram 50 milhões de libras, passando para dólares, ficaria 75 milhões, de dólares. Pensando que esse é o custo que a gente tem hoje. Só que, como você disse, a gente pode diminuir 100 mil dólares por dia.
dado que a gente tem 365 dias de operação, a gente teria 0,1 multiplicado por 365, resultando em 36,5 milhões de dólares. E aí a gente chegaria no resultado desse desconto, né, o que a gente conseguiria ganhar de reduzir esse custo de 38,5 milhões de dólares. Pensando no custo operacional em si, a gente teria um custo hoje de 40 milhões de dólares, e a gente poderia diminuir isso em 30%, ou seja, a gente multiplicaria esse número por 0,3, que no caso é 30%, chegando em 12 milhões de dólares. E aí, somando isso com o nosso valor anterior da redução dos transportes em si, a gente chegaria num saldo total, né, de dinheiro que a gente gastaria a menos de 50,5 milhões de dólares. É isso? Isso, Otávio, seus cálculos estão certos. Perfeito. Então, eu queria entender um pouco melhor, a partir dessas suas contas, como você prosseguiria com o seu cliente. Tá, tranquilo. Eu posso tirar um tempinho aqui para estruturar essa última parte? Pode sim. Tranquilo. Acho que eu consegui chegar aqui no resultado final. Então, primeiro pensando na recomendação em si, acho que a recomendação se basearia exatamente nessa última parte dos cálculos que eu trouxe. Então, pensar em fazer essa diminuição tanto dos custos de transporte quanto dos custos operacionais, e aí a gente chegaria é, numa taxa total, né, de quase 50% a menos de gastos que a gente teria, juntando os dois custos e comparando o que a gente tinha antes e o que a gente tem a possibilidade de ter. E aí, pensando em riscos e próximos passos que a gente pode ter associados a essa diminuição de riscos, né? Acho que o primeiro risco que a gente pode ter é a questão da taxa cambial. Então, você me trouxe essa taxa de um para 1,5, mas não necessariamente é exatamente isso que vai acontecer. E essa influência, ela pode mudar um pouco de como a gente vai enxergar e como a gente vai ter essa ótica de quanto dinheiro a gente vai estar conseguindo, de fato, ter de desconto nos nossos custos de maneira geral. Então, é um ponto a se observar. Além disso, a gente tem uma questão de volatilidade geral de preços e esse tipo de coisa que poderia influenciar diretamente na maneira como o nosso transporte está funcionando. E aí, pensando em próximos passos em si, a gente teria uma questão de fazer essa mudança de uma maneira um pouco mais gradual. Então, de fato, entender se isso faz sentido, se isso não vai influenciar diretamente na qualidade do serviço que a El Co está oferecendo para os clientes dela hoje, de modo lógico a não perder a qualidade do que ela consegue fazer hoje para outras empresas, para outros clientes, quaisquer que sejam eles. Então, é exatamente fazer isso de uma maneira um pouco mais gradual, um pouco mais lenta e conseguir fazer análise e adaptações ao longo de todo esse trajeto. Além disso, vale ter um olhar um pouco mais específico para outras áreas. Então, pensar se fechar postos, se abrir novos postos também é uma opção, se existem novos lugares a serem explorados, e pensar em outras maneiras de também aumentar a lucratividade que não cortar custos. Então, pensar de fato nessa questão burocrática dos contratos, se isso faz sentido, se vale uma abertura, se não vale uma abertura. Então, fazer toda essa ótica de todas essas outras opções que eu tentei trazer ao longo do case, que podem gerar um aumento de produtividade, de eficiência e de lucratividade para Oil Co de uma maneira geral. Muito bem, Otávio. A partir dessas análises, você conseguiu, atender as demandas do seu cliente. Assim, a gente finaliza o nosso case de hoje. Espero que tenha sido bem proveitoso para todos vocês.